I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Vamos embora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos no podcast da 3x Action e hoje estamos tendo o prazer e a honra de receber o Dr. Felipe Donato. Grande, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. Doutor, obrigado por ter vindo.
Dr. Felipe Donato é nutricionista, tem mestrado em preparação física, fisiologia, e o currículo do cara, se eu for falar tudo aqui, meu, vai acabar o podcast. Filipão, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado. E antes da gente começar, se apresenta, fala um pouco do teu currículo, do teu conhecimento, Sim. porque o mercado tá tão ruim que acho que é bom você contar um pouco a tua história. Já emenda também da onde veio a nutrição, Tá. a preparação física, Boa. fisiologia. Sim. O que te motivou? O que te levou a querer desvendar esse caminho, né? Sim. Que te levou nessa jornada? Eu sou caipira de Piracicaba, no interior de São Paulo. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança chata, gordinho italiano, vivia a família italiana, né? Aquela história mesa posta da avó, né? Tinha problema com peso. E aí meu pai me colocou no judô, né? Esporte ali de, vamos dizer, formação de caráter, disciplina, né? E aí eu desenrolei ali os 8 anos de judô, né? Dos 10 aos 17, 18. E lá em Piracicaba tinha a Universidade Metodista de Piracicaba, que era uma faculdade, né, muito boa na época. E aí, como eu despontava nas lutas na época, eu fui agraciado com uma bolsa de estudo. Então a faculdade pagava ou fisioterapia, ou educação física, ou nutrição, que na época ninguém sabia o que era. Há 25 anos atrás, isso é 99 na verdade. E aí eu tinha uma nutricionista na equipe que me ensinou o que era carboidrato, proteína, gordura. A gente fazia aquelas loucuras de bater peso, correr no sol com saco de lixo e kimono, tomar diurético para bater peso, e eu tava cansado daquilo. Falei, tem alguma forma diferente de fazer isso, né? E a Nutri me ensinou a pesar comida, tipo, o que era carboidrato, como que eu tinha que me alimentar nos períodos pré-competição. E eu vi aquilo respondendo no meu corpo. Eu falei, cara, que legal isso aqui. E aí, quando eu tinha a oportunidade da bolsa, eu falei, não, vou estudar nutrição, porque tem tudo a ver com esporte. E aí foi desenrolando a parte fisiológica, bioquímica, me apaixonei pela nutrição. E aí fiz os 4 anos de faculdade na época. E aí, no meio da graduação, tinha uma professora da educação física que falou que eu tinha cara de pau para dar aula, e ela falou assim, você pode fazer mestrado em educação física, né? Para você dar aula de pós, de graduação. Aí eu fiz o mestrado em educação física lá, com bolsa também, trabalhei com sistema imunológico. E aí, em São Paulo, tinha a oportunidade de estudar na USP. Então eu vim para São Paulo em 2008, fiz o doutorado ali na USP, e eu trabalhei com exercício de força para paciente com câncer. Então eu desenrolei um trabalho tanto no esporte quanto na doença, né? Então o exercício físico é uma ferramenta não farmacológica contra várias doenças, né? E aí foi a minha, vamos dizer, a minha árvore genealógica de formação em graduação em nutrição, mestrado em educação física e doutorado em ciências no ICB da USP. E aí, nesse meio do caminho, montei consultório aqui em São Paulo, dei aula em Dubai, Estados Unidos, Peru, Colômbia. O network é muito forte, né? Quando você começa a dar aula. E aí eu comecei a trabalhar na área e a internet cresceu, né? O Instagram cresceu junto com a profissão. Em 2000 mais ou menos, a gente tinha 25 mil Nutris no Brasil. A gente tem mais de 250, quase 200 mil Nutris no Brasil. Então a profissão cresceu demais junto com a internet. E aí, quando cresce demais, a gente começa a ver, né, alguns erros metodológicos, algumas pessoas falando besteira. E aí a gente tem esse trabalho de ser mentor de nutricionista, curso online, pós-graduação e Instagram, né, oferecendo conhecimento pro pessoal também. Então, basicamente, tá isso. Foi condescendente, né? Sim. Falando algumas pessoas, né? O negócio tá ruim. Tá feio, tá feio. Tá feio, porque hoje em dia a gente tem um padrão de beleza que é inalcançável, e você falando sobre isso. Sim. E várias pessoas vendendo protocolo, vendendo uma falsa imagem, uma ilusão para as pessoas de que se fizer aquele protocolo vai ficar que nem ela. E não vai, né? É difícil. Como a gente já trabalha em consultório, eu atendo faz 20 anos, e a gente sabe que existe um tempo fisiológico para o corpo mudar, né? Então a OMS pede aí 90 dias para você mudar o corpo em composição corporal, perder gordura, ganhar massa magra. E é pouco tempo, pensando no efeito longitudinal. Então, na internet, como tudo é vendido rápido, então o cara fala, não, você vai perder 10 quilos em um mês. Cara, não é assim. Fisiologicamente falando, perder gordura corporal leva um tempo. Então, como a gente estava falando, né, o brasileiro ele foi digitalizado antes de ser alfabetizado, né? Então, a pessoa ela acredita no vendedor de cobra, de sonho. Então, chega no consultório mulheres, por exemplo, uma mulher, sei lá, tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, e ela vê uma menina com 25 mudar o corpo em pouco tempo com hormônio e treino. E a menina não vai falar que ela está usando hormônio. Então a mulher vai se comparar.
Só que ela não vai chegar naquele resultado, então ela se frustra, e isso causa um problema psicológico. Então eu lido com muitas pessoas que têm essa questão, pô, eu não consigo, eu sou realmente incapaz, eu já tô velho. Fala, não é isso, é que você tá querendo ter um resultado que não é real para sua vida atual, e aí a sua dieta tem que ser organizada, o seu estilo de vida no final de semana tem que ser organizado, você tem que ter pelo menos umas 2 horas de treino por dia para chegar no corpo da pessoa, então a sua vida não é igual a dela, então não se compare, vamos fazer o que você consegue fazer na verdade. Então, o privilégio de ter tempo de treinar é uma coisa que não é todo mundo que tem, né, cara? 2 horas ainda é pouco, depende do nível. Pessoas que têm 3, 4 horas por dia. Exato, então... E outra, né? Não ter o nível de estresse que um afegão médio tem, né? Exato, pagar conta, pegar metrô... Cuidar de filho. CLT de 10, 12 horas de trabalho ali, na verdade. Então, não dá para se comparar com um influencer que tem toda uma estrutura, que tem tempo, que ganha dinheiro com isso, né? Que vive disso. Vive disso e vende um protocolo que é irreal, né? Então as pessoas estão muito frustradas hoje em dia com relação a isso, né? E tem o lance do processo, né? Sim. Tem a jornada que a gente costuma dizer. Sim. Você não consegue, você até pode perder 10 quilos no mês, não bebendo, não comendo, você vai perder peso, mas você não vai perder gordura. Exato. E vai perder a saúde também, né? Tá, o nutricionista, basicamente, ele faz uma entrevista, uma anamnese, né, que a gente faz. Então, são vários pilares ali para ser analisado. Então, a vida da pessoa, o poder socioeconômico, o que ela tem de grana para comprar suplemento, comida, o tempo que ela tem de treino, como que é o meio ambiente dela em relação à família, que conta muito, né, interfere muito. Então, o Nutri vai conhecer a pessoa. Aí, o segundo ponto é avaliar a composição corporal. Quanto que é o peso, dentro desse peso, quanto que ela tem em porcentagem de gordura. E aí o terceiro ponto, análise bioquímica, né? Exames bioquímicos para ver colesterol, vitaminas, minerais, glicose, insulina. E aí, finalmente, o Nutri vai chegar no tal do orçamento calórico, que é o cálculo da dieta para a pessoa. E aí, desse cálculo de caloria total, ele vai transformar nos 3 conhecidos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E depois ele tem que transformar em alimento. Então, por que o Nutri vai lá e te coloca no almoço 100 gramas de arroz? Porque ele sabe que tem 30 de carboidrato e foi calculado para sua necessidade. Então eu calculo a dieta para a pessoa, eu tento ensinar ela a terapia cognitiva do prato, de pesar a comida para ela ter uma ideia das quantidades. E aí a gente desenrola ali 60, 90 dias, refaz a avaliação física e vê o que está acontecendo. Então eu tenho um paciente que perdeu 40 quilos em 2 anos, foi 20 quilos por ano. Se você diluir, dá 2, 3 quilos por mês de gordura corporal. Mas ele demorou 2 anos. 2 anos, então... Quer dizer, o prazo... Não tem milagre, não tem você, em 60, 90 dias você vai secar. Operação Verão. É difícil colocar um número específico para a pessoa, entendeu? É muito Mas difícil. o pessoal coloca, né? Essa é a venda, né? É o marketing. Não, 10 quilos, que nem você falou, 10 quilos de peso na balança, eu posso desidratar, perder água e perder glicogênio e perder peso. Só que a gordura, de fato, existe um processo fisiológico para você perder. Chama lipólise, que é a liberação da gordura do tecido adiposo, né, que é o pânceps, a barriga. E aí no músculo esquelético você tem uma organela chamada mitocôndria, quando você queima ela. Então você já fez triatlon, você tem uma mitocôndria que parece uma churrasqueira de fogo de chão. Tem gente que é sedentário, não faz um cardio por dia, não faz nada por dia, tem uma churrasqueirinha pequena. Então a beta-oxidação, que é a queima de gordura, depende dessa capacidade física. Então perder meio quilo de peso corporal por semana, a pessoa perde 2 quilos por mês. Pode ser fisiológico para ela, mas 10 quilos em um mês, aí passa do ponto e já é uma utopia para a pessoa real isso, né? E aí já tem vários questionamentos nesse processo, né? Porque a primeira coisa que você falou, que você toca no teu conteúdo, que é a condição financeira do paciente. Sim. Porque tem vários nutricionistas que eles dão aquelas receitas como Sim. se você tivesse um chefe de cozinha, né? Quiche, né, cara? Então, assim... Aí, de repente, você fala assim, irmão, traduz isso em arroz, feijão, Isso, pão, ovo. Sim. Porque, né? Eu já passei por nutris tal, que vem com uma dieta, eu falo, não tenho nem tempo de fazer isso aqui. Exato. Vamos trocar, refaz tudo isso botando arroz, feijão, Sim, pão, ovo, sim, carne. sim. Vamos simplificar, né? Porque na época que eu tinha lá a questão de bater peso no judô, eu tinha a comida da avó, né? Macarrão, pão, é o que tinha lá, arroz, feijão, carne. Então eu aprendi que mesmo com comida normal, que não precisa ser caro, você consegue elaborar uma dieta que tem efeito. Então a gente fala que
O básico bem feito tem um grande resultado na pessoa. Só que esse conhecimento do que ela tem de poder socioeconômico de comprar proteína, por exemplo, que é mais caro, né? Então, eu não vou falar para ela comprar salmão. Ela pode comprar ovo ou moela de frango, que é mais barato, ou fígado, se ela tiver um poder aquisitivo menor. Então, eu vou fazer uma leitura da pessoa e ver o que ela tem de capacidade. Então, assim, dá para perder peso comendo arroz, feijão, carne e salada? Dá. Dá para perder peso comendo pão francês com ovo de manhã? Dá. Bom, hein? PCO conhecido, né? Pão com ovo, né? Dá pra ter um iogurte mais normal em vez de comprar um iogurte proteico que é mais caro. Aí se fala, pô, é obrigatório tomar suplemento para bater proteína? Teoricamente não, mas facilita muito a vida. Suplemento que você não consegue ter na alimentação é, por exemplo, creatina. É um suplemento que você tem que comer 1 quilo de carne para ter 5 gramas de creatina. Então tem certos suplementos que realmente você vai ter que ter o suplemento específico pela concentração, mas proteína, a pessoa fala assim, pô, eu não tenho dinheiro para comprar whey. Eu falei, tudo bem, tem clara de ovo, tem frango, tem carne, tem peixe. A gente faz um bem bolado para ofertar isso. Então, um nutri experiente que faz dieta, ele não vai quebrar o cartão de crédito de uma pessoa. Ele vai organizar conforme a pessoa tem a possibilidade. E o final da história, a palavra é aderência. O quanto que aquela pessoa consegue manter aquela dieta, entendeu? Então, o segredo do sucesso é esse. Tipo, manter uma dieta média ali, que é possível de fazer, o corpo vai mudando ao longo do tempo e o resultado vai acontecer. Isso é fato. É uma mudança de hábito, né? Não é simplesmente você fazer uma dieta, que nem várias dietas da moda, Sim. que a pessoa vai, faz um mês e olhe lá. É. E não aguenta. Não, do latim, dieta é modo de viver. Então, se a gente traduzir de forma mais estoica, aí seria o quê? Você tem ali uma organização dietética, logicamente que tem mudanças, tem dia que você quer comer tapioca, tem dia que você quer comer pão, tem dia que você quer comer aveia de manhã, tudo bem. Mas o Nutri conversando com você, ele te dá tipo 3, 4 opções em cada refeição para você mudar. Então, eu quero comer batata doce, ou batata inglesa, ou macarrão, ou arroz e feijão, tudo bem, terás tudo. Mas tem uma quantidade específica. Então, o segredo é a matemática. No final da história. É uma matemática. Então, o Nutri tem que manjar de matemática, fisiologia e bioquímica. Porque ele vai traduzir... Aí você tá querendo demais, né? Pô, é o básico, né, Sérgio? É o básico, né? Bom, Regra tá de 3, né, cara? Tá difícil hoje em dia, né? Então, eu ensino os Nutris que, cara, primeiro, senta a bunda, estuda bioquímica e fisiologia, que é a base. O segundo ponto é conhecer a estrutura matemática do alimento. Tipo, valor calórico, o quanto tem de carboidrato, proteína e gordura nos alimentos. Tem tabela nutricional que o Nutri pode estudar. E aí a tradução de quantidade, né? Que é o mais importante. Então, o conhecimento de causa do Nutri, que ele, fazendo dieta, ensina também a pessoa a fazer dieta. E aí viver o final de semana, que é o portal que eu brinco, né? Que é a pior parte da dieta, é sexta, sábado e domingo. Então, as pessoas fazem muitas concessões em relação a alimentos mais calóricos, muito erro de álcool. Então, a gente tenta ensinar a pessoa a viver dentro de uma organização matemática. É possível, mas é difícil. Quanto tempo dura uma consulta sua primeira na Amnese? Cara, normalmente com calorimetria e avaliação física, 1 hora e 20, mais ou menos. Faz uma passagem na vida da pessoa. Eu preciso... A primeira consulta demora mais porque é essa entrevista mesmo, né? Preciso conhecer você e tal, fazer a avaliação física. Eu tenho um aparelho que chama calorímetro, né? Que é o gasto calórico em repouso que a pessoa respira. E eu vou saber a quantidade de caloria que ela gasta em repouso. Então já é uma ótima ferramenta para alinhar a dieta. E a questão mesmo é montar a dieta junto com a pessoa. O segredo é esse. Eu não vou te mandar para casa e mandar a dieta depois de 15 dias. Eu quero montar a dieta com você. E aí você vai me falando, pô, eu gosto de café da manhã assim, beleza. O almoço meu é assado. À tarde eu estou no escritório, não consigo levar marmita, o que eu faço? Então a gente vai alinhando a dieta junto pelo cálculo que eu fiz. Isso eu tento ensinar para os meus mentorados, na verdade. Porque assim, hoje em dia você tem muito copy-paste, que a gente estava falando em Sim, off, né? Então, uma consulta dura... Se é consulta de SUS da vida, é 10 minutos, 15 10 minutos. minutos, 15 minutos. Não dá, é copy-paste. Sim. E tem muita gente cobrando caro por um copy-paste. Tira de da gaveta pronta, assim. Tira da na gaveta, cara dura. tá pronto. E aí eu já tive uma outra conhecida minha, que ela foi no nutrólogo, nutricionista, Sim. que é nutrólogo, tem um nutricionista junto, que deu uma dieta de 700 calorias pra ela. Ela não aguentou fazer 3 semanas. Joga pra cima, não tem como. E aí o cara ainda deu pré-treino pra ela era hiperativa, tomando remédio pra ansiedade, etc. E eu falei assim, você não vai aguentar. Não, porque ele é pica da internet, não sei o quê, né? Sim. Falei, tá bom. Aí depois de umas 5 semanas, Sérgio, não sei o que, você tem tal coisa e tal.
Falei, tem a dieta. Ah, parei, não aguentei. É. Quer dizer, não, tem que ser um estilo de vida que a pessoa possa mudar e levar, inclusive, para um final de semana. Sim. Né? Porque é muito comum você ver as pessoas chegar no final de semana, chuta o pau da barraca, bebe, Sim, sim. que também é outro veneno, né? Acontece bastante. E aí você tem... Um tempo atrás eu vi de uma pessoa que... Tem o ditado no Brasil, né? A pessoa que não bebe, bom sujeito não é confiável. Tem É isso. justamente o contrário, né? É. Eu falei, pô, onde foi que o mundo virou de ponta cabeça? Pensando na primeira parte da questão que você colocou, fazer uma dieta muito restrita, a gente tem no sistema nervoso central, vamos dizer assim, um alerta. Então, se você faz um corte calórico muito drástico, não há ser humano que aguente. Então, você vai jogar a dieta para cima em 3 semanas no máximo. Só que a pessoa pagou uma bala do nutrólogo, então ela vai tentar fazer aquilo. Mas não é eficaz porque o tempo que ela vai manter a dieta é muito pouco para ter resultado. Gastou grana e vai sair falando mal que dieta não funciona. Funciona, mas foi mal elaborada para você, na verdade. Então, dieta muito restritas, a gente tem um senso de sobrevivência no sistema nervoso central, que a cada quilo de peso que você perde, o metabolismo cai 30 calorias em média, e cada quilo de peso que você perde, você vai aumentar 100 calorias de fome. Então, se você assusta o peixe e faz uma dieta muito restrita, você não vai aguentar. É o famoso efeito rebote. Exato. Ou a restrição gera compulsão. É um dito popular chamado, mas na verdade é que assim, você passar fome faz com que o seu corpo ligue um alerta que você vai morrer. O sistema nervoso central e hipotálamo percebe que a caloria está Isso baixa. é uma coisa que poucas pessoas falam. Né? Você tem várias pessoas fazendo apologia para jejuns intermitentes. Sim. Você vai saber quem que é. Fazer o jejum de uma semana. É porque o que acontece? Aí eu virei e falei assim, vira fakir então. Não. Começa a flutuar. Sim. Só para terminar, então a gente faz uma organização matemática porque o corpo ele tem uma taxa metabólica de repouso. É tipo o budget seu para funcionar. Para o coração bater, para o rim funcionar. Então vamos pegar, você está com 80 quilos, cara, 1.600, 1.800 calorias é só para o seu corpo funcionar. É o básico. É o básico, é o mínimo ali, sem contar que você treina, sem contar que você trabalha, é tipo só para funcionar de fato. 20% dessa taxa metabólica de repouso é do sistema nervoso central. Então, se ele perceber que você fez uma besteira de cortar caloria, ele te cobra. E ele vai te cobrar da tarde para noite. Então, a síndrome de comer noturno... Puta, eu tenho muito isso. Normal. Isso é recorrente no consultório. Então, a pessoa toma um cafezinho da manhã mais ou menos, vai um almoço ali, corta o carbo e come salada de frango. À tarde, umas castanhas. E à noite, irmão, iFood, direto. E a hora que você relaxa, parece que o teu corpo fala assim, agora é minha vez. Exato. E o corpo não vai cobrar alimento brócolis ou alimento saudável, Não. ele vai comprar caloria, entendeu? Mas eu gosto, o famoso eu mereço. Exato. Então, assim, já tem um sistema que você deixou de trabalhar. No trabalho, você está se policiando, porque é um meio ambiente controlado. Mas a hora que você chega em casa com a sua despensa lá, cara, com a sua família, você liga o F lá e já era, entendeu? Então, toda a restrição calórica que você fez no dia, você perde à noite. É básico acontecer isso, é básico. E a gente ensina a pessoa a viver na vida, tipo, ó, cafezão da manhã bem feito, se possível um almoço organizado. O lanche da tarde tem um ciclo circadiano nosso de hipoglicemia, que é das 16 às 18. Então a taxa de glicose cai de fato. Então você tá ali, você vai buscar seu filho na escola, sei lá, você não comeu nada da tarde. À noite você vai comer 3 vezes mais. Chama síndrome de comer noturno. Então o sistema nervoso pede e você errou. Aí você perde o dia. Então a pessoa patina no mesmo lugar. E ela fica no círculo vicioso. Exato. Aí acorda de manhã, não tem fome porque matou uma pizza à noite, toma só um cafezinho preto e fica. E aí roda. Aí Sério que não pode matar uma pizza à noite? Poder pode. Tem a dieta flexível, né, que eu escrevi o livro, mas a questão é, tudo é um orçamento, é um budget. É o orçamento calórico que a gente tenta organizar. Você falou do álcool, né? Eu sou caipira, como eu falei, de Piracicaba, então não tem mar, vamos pro bar. A piada é essa. Na época que eu batia peso no judô, quando você falou da sociabilidade do álcool, isso é de fato verdade. Então, quando eu falava pros caras que eu não podia beber, ninguém me chamava para ir pra festa. Porque você vai fazer o que lá? Se você veio num churrasco para tomar Red Bull Zero e para enrolar a gente, então, quer leite? Porque realmente... Então, as pessoas que têm o hábito de consumir álcool, elas se incomodam com as pessoas que não bebem álcool. É verdade. Isso é fato. Então, assim, se você
Incomoda, né? Incomoda. Se você tem 5 amigos beberrões e você não tá bebendo, os caras vão te eliminar do grupo. É como se você estivesse jogando na cara dele que você é melhor que ele, que você não precisa beber. É mais ou menos isso. No subconsciente ele vai querer te quebrar. Ele vai querer falar, pô, o cara não tá bebendo, eu não consigo parar de beber, ele parou de beber. Então incomoda. E assim, o álcool é complicado porque é uma droga lícita que tem efeitos e vicia, né? A gente tem esse problema. Então, o hábito de não beber, quem consegue parar de beber, percebe o quanto faz mal o álcool, porque ele não é nutriente, ele é uma toxina. O corpo tem que transformar ele em alguma coisa para eliminar. Então, o etanol passa pelo fígado, tem que transformar ele em acetato, e o acetato é altamente tóxico para o corpo. Então, ou você para de queimar gordura, ou você ganha pouca massa muscular. Então, o álcool tem um valor calórico de 7 calorias por grama. E, cara, tem cara que bebe aí no churrasco, bebe facilmente 2, 3 mil calorias de cerveja. Entendeu? Você falou duas coisas que são complicadas. Uma é o ambiente que a pessoa vive. Sim. Por exemplo, você fazer uma dieta no meio de uma família que não faz dieta, Sim. como é que você resolve essa equação? Eu passei por isso, né? Tipo, a minha avó via eu pesar o macarrão dela, ela ficava pé da vida comigo. Falei, você tá ficando louco, meu macarrão? Descendente de italiano só sai da mesa enquanto não acabar o prato, e o prato quem bota é a nona. É mesa aposta o dia Aquele, inteiro, né? Que é desfeita. É o jantar, né? Tipo, não para. E... Ah, mas eu tô gordo. Não, você tá bem. É isso, não, bochechinha rosa é saúde, entendeu? É outra... Eu também sou descendente de italiano, eu também era gordinho. Então, cara, eu via o bullying familiar acontecendo, né? O vô falava assim, só tilápia tá do lado da minha picanha aqui na grelha, né? Vô, um cara não vai beber. Então, assim, eu passei esse bullying familiar e chama contextualismo funcional, o meio ambiente que você vive. Eu tenho uma noiva, a Carolina Padovani, ela é neuropsicóloga, a gente trabalha muito, tem um pesquisador chamado Skinner, né? Que ele fala que o meio ambiente te molda. Você não tem livre-arbítrio, o meio ambiente te molda. Então, se você lidar com 5 beberrões, você vai ser o 6º. Se você não quebrar isso, você vai sempre participar da festa, né? Inclusive, sua noiva, desculpa te interromper, mas já está convidada a bater papo com a Não, gente. Carol, eu vou trazer ela aqui. Porque... Papo de neurociência... Não, manja demais. Com a gente mesmo. A gente tem muita... E, aliás, ajuda muito as pessoas, Sim. por incrível que pareça. Porque Sim. eu comecei a entender muita coisa quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Sim. E aí você se entendendo, o autoconhecimento te leva a mudar um pouco. Não, ela é neuropsicóloga, ela mudou muito a minha cabeça em relação ao meio ambiente, né, ao estudo. Ela também trabalha com, vamos dizer assim, psicoterapia, então ela atende pessoas. Então, a pessoa fazer terapia, ela entende onde ela vive e como ela pode tentar mudar a vida dela perante o meio ambiente. Então, assim... Uma família, né? Eu atendo um adolescente. Pô, o pai come parmegiana, batata frita e arroz birubiru no almoço. O moleque quer fazer dieta. Como é que vai fazer dieta? Ele vive na casa do pai. Entendeu? É complexo, é difícil você querer mudar. Então eu tenho que mudar o ambiente da família para mudar o adolescente que é obeso. Mas é complicado, porque assim, eu sou formiga. Sim. Eu sou movido... Chocolate. Chocolate, sorvete, então... A alimentação moveu minha vida por muitos anos. Sim. Tipo, eu trabalhava com computação gráfica, eu fui vender sorvete. Eu saí da empresa, falei, preciso fazer uma coisa que eu gosto. Que eu gosto muito, sorvete. Fui vender para ver de fabricar sorvete. Aí encontrei uma empresa que estava fabricando, começando a fabricar, me chamou para ser distribuidor, comecei como distribuidor de sorvete. Eu tinha caixa de 10 litros de sorvete em casa. Várias sabores. Sim. Então, assim... Difícil. Aí depois comecei a virar atleta, treinar, etc, voltar a ser atleta. Mas, por exemplo, hoje eu chego na casa da minha mãe, ela traz bolo, chocolate, esfrega na tua cara. O lance do italiano. É isso aí. Cara, você fala assim, não. E aí você vai assim, não, só um. É o lance do só um pouquinho. Sim. Não tem só um pouquinho. Não, eu sou do dispara. tipo, ou acaba Dispara. ou nem começa. Tem chama o comer hedônico, né? Que você come pelo prazer. Só que é uma ponte neural que você cria a vida inteira. Então é difícil você desconstruir de uma hora para outra. A ideia é tentar fazer o princípio de Pareto na dieta, que é a dieta flexível, que é o 80-20. 80% você tenta comer de uma forma mais organizada e mais saudável. E aí dentro do orçamento total eu consigo te dar 20% do sorvete, de caloria. Só que o disparo de querer comer mais é o controle da pessoa, entendeu? Mas isso é brutal. É complicado. Chocolate, assim, tudo que tem mistura de carboidrato simples com gordura é altamente palatável. E aí você come muito, entendeu? A densidade calórica é muito grande. Então, eu consigo fazer o que com a dieta? Se eu te alimentar melhor e você estiver saciado, você até come, mas você não come tanto.
porque você já está saciado. O problema é quando você está constantemente com fome. É pior. E aí você vai querer comer o açúcar e a gordura muito mais, porque já vem de fome e é altamente prazeroso. E tem, vamos dizer assim, uma memória afetiva com o alimento, né? Esse é o problema. Então eu tenho que lidar com tudo isso. Então nutrição e psicologia tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não tem como escapar disso. Por isso que não dá pra você simplesmente fazer uma dieta copy-paste. Não dá, cara. Porque é muito mais complexo do que simplesmente você receber uma dieta. Sim. Uma tabela de que você vai comer. Não. Você tem vários gatilhos que você tem que estar lidando. Você tem desde o ambiente familiar. Sim. Você tem essa memória afetiva que é complicado isso, cara. Então, por exemplo, final de semana, vamos dar um número aí pra galera entender. Se você tem, teoricamente, 2.000 calorias no dia para comer de segunda a sexta, eu tenho que manter essas 2.000 também no final de semana na teoria. Só que daí o que acontece? 4 fatias de pizza dá 1.000. 4 long neck dá 600. Tipo, sorvetão ali, um sorvete gostoso, sei lá, um bate de latte fazendo propaganda aqui, facilmente 2 porções vai dar 300 calorias. Então, olha só a complicação. Eu tenho 2.000 de orçamento e eu tenho que encaixar o alimento altamente calórico nas 2.000. Eu consigo fazer isso, eu ensino o paciente. Mas o problema é o paciente ficar só naquilo. Entende? Então, pô, vamos imaginar que você tem ali 4 refeições no dia, cada refeição tem 500 calorias, 2.000. Então, uma no final de semana vale 2 da semana. Então, como organizar o dia para comer a pizza com a família, como organizar o dia para comer um hambúrguer, como organizar o dia para ir no churrasco. Então, essa é a leitura que eu faço na clínica. Por isso que a consulta minha, eu prefiro fazer dieta junto com o paciente para entender todo esse contexto e colocar no papel. Ó, se acontecer isso, vamos fazer assim. Se acontecer aquilo, faça isso. E eu fico junto com o paciente via e-mail, trocando uma ideia. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Acompanhamento. Se você fizer merda, você vai resolver desse jeito. Exato, não, vamos fazer a contenção de dano. Eu preciso entender a condição de dano. Porque é fácil, a dieta da semana é fácil fazer, entre aspas. Porque, tipo assim, o cara chutou pau da barraca no sábado ou no domingo. O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai parar de comer. Aí tá, Sérgio, quando eu fui para Dubai dar aula pros caras, eles estavam no meio do Ramadã. E o contratante colocou a aula dos caras a hora que só se põe das 18 para quase 11 da noite. E eles me explicaram que no mês do Ramadã o que acontece? Eles tentam colocar o orçamento calórico no dia. Então você não tem um cartão de crédito para passar para o dia seguinte, você tem que fechar o dia. Então vamos pensar assim, ó. Não adianta você fazer um jejum no dia seguinte, você tem que organizar o dia calórico. Então, se você premedita que você vai à noite comer um negócio, segura o dia para tentar colocar aquele valor calórico para fechar as 24 horas. Não tem como você passar para o dia seguinte. Então, eu ensino isso para a galera. Por exemplo, o jejum intermitente que você tocou no assunto é uma estratégia dietética que, quando bem feita, funciona. Você está reduzindo a quantidade de ingestão de calorias. Na verdade, você está organizando uma janela alimentar para regionalizar aquela caloria mais naquele horário. Então, tradicionalmente, se você vai no churrasco da tarde para a noite, facilmente você bate 2.000 calorias. Se você fizer um jejum, bom, entre aspas, não que você precise fazer exatamente, mas se você fizer um jejum no dia e quebrar o churrasco em 2.000, você controlou a caloria. Então, eu uso o jejum intermitente como estratégia de final de semana para o paciente. Aí é legal. Entendeu? É uma estratégia. Então, pula o café da manhã, pula o almoço, chega no churras e come o que tem que comer lá. Então, tá certo? Beleza. Pô, Felipe, mas eu vou comer um hambúrguer que tem ali, por exemplo, um hambúrguer do Madeiro ou sei lá, um hambúrguer mais signature e vai ter 1.000 calorias fácil. O hambúrguer. Só ele. Preciso te contar o que eu faço com os amigos de vez em quando. Não, eu tenho uma matemática na cabeça que é assim, você tem que tirar 2 ou 3 refeições do dia para comer ele à noite, para bater o orçamento. Entendeu? Praticamente, no meu caso, tem que fazer 2 dias de jejum. Na verdade, tem cara que é dieta do guerreiro, Sérgio, que o cara come 4 horas só e jejua 20. Isso é uma estratégia dos Estados Unidos também. Então você tem 4 horas para comer. Então todo o seu orçamento calórico, todo o seu budget calórico fica naquelas 4 horas. Você come até não querer ver mais comida na frente. A questão do jejum é que a galera acha que o que emagrece é o tempo que você fica sem comer. Na verdade, é o que você come na janela, né? Vou botar o nome desse podcast como Meatbusters, cara. Boa. Porque, cara, tem tanto... Meu, você tá falando, tô vendo tantos mitos que eu já ouvi. Sim. Que outro que
Termina de falar, você já terminou que eu vou... O lance do Pode falar, metabolismo acelerado, ou você acelera o metabolismo comendo assim ou comendo assado. Boa. Ou você fazendo um jejum, sei lá, de um mês, você faz uma limpeza no seu organismo. Então, cara, é que assim, como a gente falou, né, tem muito cara vendendo sonho na internet, e uma das premissas do jejum, o japonês que fez a autofagia em laboratório, ele não falou do jejum. Ele falou que um controle de caloria para a célula faz ela viver mais. Aí o que os pilantras pegam na internet? O cara fala assim, não, você vai resetar o seu metabolismo quando você não come. Então a sua autofagia, a sua renovação celular vai ser muito grande quando você fica sem comer. Só que o cara que descobriu o Prêmio Nobel de Medicina não falou isso. Ele falou de restrição calórica, não falou do jejum especificamente. Então, assim, o jejum é uma boa estratégia para quem não consegue fazer uma dieta tradicional de 4 em 4 horas ou de 3 em 3 horas. Ou tem gente que não gosta de comer de manhã, de repente. Eu tenho um médico que faz plantão, o cara come a partir das 7 da noite, entendeu? Então, para mim é tranquilo. Só que na minha matemática, eu entendo como pode ser feito. O problema é quando a pessoa não sabe o orçamento calórico, não sabe a necessidade e quer ficar sem comer, achando que o jejum de qualquer forma vai dar resultado. Então, primeiro ponto. Aí não é obrigatório para você perder peso ou aumentar o metabolismo comer de 3 em 3 horas. Já começa aí. Esse outro mito, essa estava na ponta da língua. Não é obrigatório. Você consegue, a cada 4 e 5 horas, se você faz refeições boas e no final do dia você fecha a conta, você perde peso, tanto Mas quanto. não tem essa de acelerar o metabolismo comendo de 3 em 3 horas? Não, cara, porque na verdade o que acontece? O corpo, metabolicamente, quando você come, ele vai ativar as vias digestivas e tal. Só que o que vi-se na literatura é que se você faz 6 refeições, tendo 2.000 calorias no total, ou se você faz 4 refeições tendo 2.000, o saldo no final é o que conta. A questão da vida da pessoa é o problema. Então, por exemplo, um cara que acorda 5 da manhã, ele vai fazer 6 refeições do dia, porque ele acorda 5, aí ele toma o café da manhã às 6, aí às 10 ele tem fome, aí às 1 ele tem fome, aí às 14, 15 ele tem fome, então eu vou ter que picar mais a dieta para ele. Agora tem cara que não, ele vai comer 4 refeições no dia e está de bom tamanho. Cada caso é um caso. Exato. Então eu não vou forçar um paciente que ele é obrigatoriamente para comer de 3 em 3 horas. Eu não vou fazer isso. Mas se o cara ficar muito tempo, se o paciente ficar muito tempo sem comer, aí ele desacelera o metabolismo ou não necessariamente também? Não necessariamente, não, porque o saldo calórico do dia é a premissa básica. Tá. Tipo, o orçamento da caloria é a premissa básica. Quantas refeições ele vai fazer no dia é individual dele. Cara, tudo que você tá falando tá caindo por terra um monte de coisa que eu ouço há anos. Né? É individual dele. Lógico que tem muita gente que vai comprar a ideia que comer de 3 em 3 horas é melhor. Mas eu, prescrevendo dieta durante 20 anos, eu vejo que o que vale é o que a pessoa consegue manter. Que é o principal. É o principal, é a aderência. Aderência, estilo de vida. Você quer comer de 3 em 3 horas? Beleza, vamos fazer. Só que eu pegar uma pessoa, por exemplo, um cara que toma o café da manhã às 8, chega no trabalho atribulado, como é que eu vou fazer o cara parar a reunião para ele comer 10 da manhã? Não dá. Ele já vai ficar estressado porque ele perdeu a refeição que eu mandei ele comer. Entendeu? Então eu falei, não, cara, 8, meio-dia, você tem 4 horas de diferença. Faz o café da manhã em casa e só almoça. Só que para ele conseguir ficar 4 horas sem comer, o café da manhã não pode ser pão com requeijão e café preto. Tem que ser um café mais substancial. Então a organização, pão com ovo que eu falei, o cara come, um mamãozinho picado, um whey batido com fruta. Então eu organizo a refeição para ele aguentar 4 horas sem comer. E ele faz um prato no almoço. 4 horas depois ele faz o lanche da tarde. 4 horas depois ele faz o jantar. Tem gente que faz uma média de 5, porque tem uma ceia que dá fome antes de dormir. Então de 4 a 5 é uma média. 6 é o cara que precisa fazer 6 pelo valor calórico. Eu quando eu estava em off no fisiculturismo, tinha que comer 6 refeições para bater 7.000 calorias no dia. Aí é diferente. Daqui a pouco a gente vai falar do fisiculturismo. Aí é tem muita gente vendo influenciador, querendo repetir, inclusive uso de drogas. Hormônios. E aí, antes de a gente entrar no assunto mais picante, você que está assistindo hoje, amanhã, daqui 100 anos, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, segue o Filipão, que é muito bacana o conteúdo dele, ele desmistifica muita coisa. Sim. Aliás, está desmistificando tudo, né? E eu achei muito legal que você fala assim, porra, por que não me falaram antes? Sim. Né? E se estiver aparecendo para você, aperta o botão hypar para que mais pessoas consigam ver esse podcast.
Então, não se esquece, aperta o sininho para receber notificação. Acho que eu já terminei a tabela de humilhação do YouTube, né? Acho que, Né, tem que pedir, acho que né? não, precisa, não tem mais o que se humilhar, mas tudo bem. Não, mas falando sério, deixa um like, compartilha o vídeo, se Ajuda. inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do Filipão, Sim. acompanha ele. E se tiverem dúvidas, mande mensagens pode para ele mandar. que ele responde. Instagram, DR Felipe Donato, arroba Dr. Felipe Donato, né? Tô lá no Instagram, muito direct pra galera manda. Tem o meu canal no YouTube, mas assim, basicamente Instagram é mais contato direto de pergunta e tal. Eu abro caixinha de pergunta de vez em quando O também. link do Instagram dele tá aqui embaixo na descrição, em algum lugar do vídeo. Isso aí. Aqui na descrição, vai lá, dá um clique e segue o Filipão. Boa, boa. Que é muito legal. Assim, uma coisa que eu falei assim, eu preciso conversar com esse cara por causa da sua desmistificação, de tudo. Sim. Você não tem muito papo na língua, né? É porque quando a gente faz toda a linha genealógica ali de graduação, mestrado, doutorado, a gente dá aula em pós-graduação, dá aula lá na USP, dá aula no laboratório. O jeito de lidar lá, o palavreado, é muito técnico. Só que ao longo da minha vida dando aula, eu percebi que eu tinha que facilitar o entendimento daquilo que era complexo. Então eu gosto de falar um pouco mais fácil, de uma forma mais científica, e aí faz muito sentido para quem não é da área. E isso, pô, e colocar em prática, né? Coisas práticas do dia a dia mesmo, né? Então, cara, dica, né? Toda refeição, se você tiver boas ofertas de proteína e carboidrato junto, você tem uma saciedade maior. Se você comer só o carboidrato sozinho, às vezes a digestibilidade dele é muito rápida e você fica com fome rápido. Então eu tento ensinar isso pro pessoal no consultório. Então, por exemplo, o pão com manteiga de manhã é melhor pão com ovo. Porque o ovo tem proteína, gordura, segura mais a saciedade. Mais gostoso. Mais gostoso, Tem mais lógico. sustância. Né? Então tem a questão de, pô, você não pode besuntar também com muito óleo para fazer ele, porque aumenta o valor calórico. A questão do trigo, do glúten, é só para quem tem doença celíaca de fato que faz problema. Tem a questão do intestino, né? A qualidade da dieta como um todo interfere muito no intestino da pessoa. Então na consulta, eu tenho que perguntar sobre o hábito intestinal da pessoa. Tem a escala de Bristol que é do cocô. O cocô sai duro, o cocô sai mole, é bolinha, dói, não dói, bebe água, não bebe. Então, assim, o Nutri, ele vai fuçar a vida da pessoa para ver onde está o problema dietético para arrumar a casa. E aí, cada um sai com uma dieta totalmente diferente, entendeu? O mais legal é que você entende também da parte de treinamento. Tá, sim. Né? E eu sempre falo para as pessoas, vai procurar um nutricionista, vê se ele faz o que ele prega. Sim. Né? Então, por exemplo, o pessoal do triatlon, Sim. tá, você vai procurar um nutricionista para o endurance, de preferência que esse nutricionista faça endurance, para saber, porque é muito diferente. É diferente, sim. Né? O cara que tem a teoria, o cara tem na prática. Sim, sim. Né? Então, o cara que é do bodybuilding, que tem uma outra concepção muito louca no meu pensamento, pô, você ficou sem comer, cara, sei lá, 4 meses, né? Sim. Come, a parte boa é quando tem que fazer o booking, né? É. Essa parte me interessou. A hora Sim. que eu vi que depois parava com isso, eu falei, quando opa, passa não, fome, né? não é muito pra mim, né? Mas, Sérgio, na parte da nutrição esportiva, eu sei que tem os nichos de cada nutri para cada esporte, né? Então tem o nutri que é mais de corrida e endurance, ou o nutri que é mais de hipertrofia, de judô, de lutas e crossfit. Então, assim, mas quando o cara manja de fisiologia de exercício, ele consegue atender Que é o teu caso. a grande gama de paciente. Sim. Então, eu tenho paciente corredor, eu tenho paciente triatleta, eu tenho o cara do crossfit, eu tenho lutador, que eu sou judoca, faixa preta, então eu atendo os caras do judô. Você é judoca há quanto tempo? Cara, eu Desde sempre. treino judô com 8, eu peguei a faixa preta com 18, então, cara, faz, sei lá, 30 e poucos anos aí de judô, de tatame. Foi o que pagou minha faculdade, na verdade. O judô deu bastante ao esporte, porque me deu disciplina, me colocou num corpo mais atlético, né? Porque eu tive que fazer dieta para bater peso. E a questão do esporte, né? O judô, ele tem uma disciplina muito grande, hierarquia, né? Então isso ajuda muito na formação do caráter. E aí paguei a faculdade lutando por Piracicaba, né? Então foi a história com o judô, na verdade. Quer dizer, o esporte sempre mudando vidas, né? Ah, não, ele na verdade, ele é muito eclético porque ele nivela todo mundo, né? Sim. Não tem negro, não tem branco, não tem asiático, não tem pobre, não tem rico. Quem tá lá em cima do tatame é a questão da hierarquia de faixa e capacidade técnica, não tem E se jeito. pegar uma faixa preta de jiu-jitsu?
Você como judoca. E aí? São lutas diferentes, né? Mas dá pra encarar? Dá pra encarar. Ele vai me amassar no chão e eu vou amassar ele em pé, né? ele vai puxar ele vai puxar na guarda do chão e eu vou tentar derrubar ele. Mas assim, eu já lutei muito, eu já treinei muito com jiu-jitsu e ajuda muito treinar jiu-jitsu para o lutador de judô. Porque uma das defesas do lutador de judô é ficar de costas, né, para parar a luta. Enquanto que no jiu-jitsu é 4 pontos pegando nas costas, entendeu? Então você, ao mesmo tempo que o lutador de jiu-jitsu, quando entra no tatame de judô, ele vai aprender a ficar em pé e fazer pegada para se manter em pé. Então são lutas complementares que eu falo, na verdade. Você nunca arriscou para corrida também? Oi, desculpa. Corrida, atividade de endurance? Sim, eu já tive paciente já de triatlon. Mas já. você fazendo? Não, eu não tenho mitocôndria para isso. O peso corporal é difícil também, a estrutura corporal é diferente, na verdade, né? Mas assim, uma coisa importante que você falou em relação a pessoas que, independente do esporte, muita gente acha que a musculação gasta uma caloria muito grande. E eu já tenho uma outra visão, né, na verdade, numérica disso aí. Já recebeu hate, já te ameaçaram? Total. Porque, pô, você tá batendo num monte de gente, não, legal, né? né? A galera fala que a musculação, ela chama EPOC, né, que é a dívida de oxigênio pós-musculação, que é um gasto calórico que não passa de 45, 50 calorias. Só que a galera acha que, pô, eu emagreci fazendo musculação. Beleza, você emagrece por quê? Você consumiu menos caloria, gastou mais no treino, no final deu um match de déficit calórico. Só que quando o cara quer ter uma pele fina, quando o cara tem uma definição mais extrema, o cardiovascular é o exercício aeróbio que faz você usar mais gordura como fonte de energia e tem um gasto calórico maior comparado com a musculação. Assim, eu vejo por mim, quando eu faço só musculação, quando eu faço um aeróbico, eu sinto que eu fico mais acelerado por mais tempo. Sim. Né, que eu posso, porque sim. eu vi muitos influenciadores falando, e não, porque a musculação é melhor que o aeróbico, isso que você está falando, porque depois que você terminou o treino, você continua queimando. Aí você fala assim, será que ninguém contou as calorias? Não tem Garmin para ver quanto está gastando caloria num dia? E outra coisa também, o que gasta mais calorias? Você fazer 40 minutos de musculação ou você correr 1h30? Aí que tá, né? Quando você você equaliza o gasto calórico no trabalho científico, por exemplo, um bloco de musculação numa pessoa vai ter um gasto ali de 300 a 350 calorias. Cara, isso é a escada minha de meia hora numa velocidade 11. Então, a rentabilidade do cardiovascular, ele dá 1 hora de musculação, porque a musculação você treina, descansa. Treina, descansa. Então você não fica 1 hora contraindo o músculo na musculação. Na rentabilidade você fica menos tempo. Então, meia hora de cardio vai valer às vezes o treino de musculação, dependendo da intensidade. Tem todo esse fator. Tem Intensidade, tem isso. A frequência que você está trabalhando, exato, se a você carga descansa, do treino. se a carga do treino. Não dá para você simplificar numa frase, não. Musculação queima mais gordura. Não dá. E é o que mais tem. Outro dia eu vi é que eu não posso citar, meu advogado falou que eu tenho que ficar quieto. Mas um cara grande, o cara fez um malabarismo para justificar que a musculação queima mais gordura. Ele fez cálculo de gordura, que se você cria mais músculo, então a proporção vai ser menor. E você... Falei, mano... É que na fisiologia do exercício, o que acontece? Eu vou pegar esse vídeo e te mandar. Não, a gente vai trocar uma ideia. Eu volto depois dos meus próximos. Por favor. Né? Então, é assim, a musculação, vamos pensar em tipo de músculo que você usa para fazer musculação. Tem 2 tipos basicamente de músculo. O músculo branco e o músculo vermelho. Por cor, o músculo branco, ele usa mais carboidrato na contração muscular. Então, músculo de força, hipertrofia. Só que essa quantidade de glicogênio que você tem estocado, ele tem um limite para ser usado. Então, o gasto calórico, por carga, por volume de treino, a pessoa tem que treinar 1h30, 2 horas de musculação para dar um treino de cardiovascular. Enquanto que o cardio, ele gasta os 2 ao mesmo tempo, glicogênio e gordura. Então, o exercício aeróbio, ele ativa músculo vermelho que tem a churrasqueira chamada mitocôndria, que queima gordura. Então, os 2, a melhor situação é fazer os 2. Porque para a saúde, você tem que... Não é um ou outro, Os é 2. um e outro. É os 2, Um é saúde cardiometabólica, você tem um VO2, um consumo máximo de oxigênio melhor, você oxigena mais tecido, que é o cardiovascular, e a musculação te dá hipertrofia e força muscular.
Então, para um idoso levantar da privada, subir uma escada, ele tem que ter força na perna. Então, a musculação para ele é extremamente importante. Só que para um cara médio, se a gente pegar o cardio e a musculação, sempre em trabalhos científicos, é a melhor situação. É unir os dois. Então, o que importa no final para você perder peso não é o uso do combustível. Tem muito personal que prescreve um treinamento aeróbio num batimento cardíaco de 60% do VO2, só que a pessoa tem que fazer 1 hora de cardio naquela velocidade para queimar gordura. E tem gente que não tem esse tempo. Então, o HIIT, você aumenta a intensidade em curto tempo e tem um gasto calórico tão grande quanto. Mas aí a pessoa, para fazer um HIIT, ela tem que ter uma preparação cardiovascular e muscular também. Porque eu já vi muito. Articulação também boa. Muito personal. É. A pessoa entrou na academia, então o HIIT queima, então vai fazer HIIT. Ou então vai, e o que é mais comum ainda, vai fazer aula de spinning. Como é que um obeso vai fazer um HIIT? Entendeu? Quantas pessoas vão experimentar uma aula de spinning e ficam uma semana em coma? Exato. Porque não tem a dosagem. A capacidade física, a estrutura muscular. E o professor não está dosando, você que está começando, não fica só fazendo pianinho e tal, não. Manda ver. O que a gente vê de experiência eu trabalho muito com sobrepeso e obesidade. O cara tem resistência periférica à insulina, esteatose hepática, e ele não tem, vamos dizer assim, capacidade cardiovascular para correr, ou para andar de bike, ou fazer um spinning. Então, a musculação é o primeiro exercício mais estacionado que ele consegue perder peso. Só que no desenrolar do tempo, ele vai fazer com que essa musculação já não seja tão eficaz lá na frente. Então, ele tem que adicionar gasto calórico. Como que ele adiciona? Esteira, escada, bike, spinning, né? Então, depende. O CrossFit é um belo exercício, modalidade. Geralmente quem está com sobrepeso reclama que dói. Dói o pé, Exato. dói... Primeiro que para quem corre, né, a gente sabe, doer o pé é normal. Né? Você tem que acostumar. Canelite é de boa, né? Você tem que se acostumar, tem que fazer teu corpo acostumar. Né? Pô, quantas vezes eu tirei, sei lá, fiquei sem treinar tanta distância, uma determinada distância. Quando eu fui fazer de novo, começou a doer o pé, começou a doer tudo. Eu falei assim, sejam bem-vindos dores, né? Então, até você falou a matemática do músculo. Eu vou dar dados numéricos para o pessoal entender, que assim, quando o personal fala que é importante aumentar músculo para aumentar o metabolismo, ele não está errado. Só que a grandeza, o número relacionado a isso é muito pouco. Então, por exemplo, 1 quilo de músculo que se aumenta, no seu metabolismo basal vai aumentar 15 calorias. Então não é isso que vai fazer você perder peso. Teoricamente, você tem que ganhar 10 quilos de músculo para aumentar 150 calorias. No metabolismo basal. Nossa, é muita coisa. Você entendeu? Então, o personal ele quer estimular a pessoa a ter um músculo ativo. É importante a musculação e o exercício para você se manter ativo. Agora, aumentar metabolismo é uma falácia relacionada ao dado numérico. Porque você acaba vendo muitas pessoas mais fortes e mais gordas. É o fordo, né? Sim, eu era fordo quando era antes, né? Tipo, forte e gordo. Tinha uma definição baixa. Então, assim... os dois exercícios juntos são a melhor situação, mas o que emagrece de fato é a dieta. Uma coisa não é excludente da outra. Exato. Você tem que treinar a musculação, você tem que treinar o aeróbico, você tem que fazer a dieta. Quantas pessoas você vê na academia que estão iguais o ano inteiro, mas treinam todo dia? 90%. Não faz dieta. Então, o que faz... Ou se faz errado, né? A gente fala que a premissa básica é o controle calórico. O pessoal de academia tem muito lance do álcool, né? Que além de tudo é tóxico. Tudo. O nosso papo, assim, a gente está falando de saúde. Sim. Né? Que é você fazer uma poupança para quando você estiver mais velho. Exato. Essa é a diferença. As pessoas não estão levando isso em consideração. Tudo, eu quero para ontem. Essa leitura que a gente faz no consultório qual é o ponto zero da pessoa, como que ela chegou para mim. Qual que é a porcentagem de gordura dela, o que eu tenho que arrumar primeiro, ela está com resistência periférica à insulina, ela está com fígado gorduroso, que é a esteatose hepática. Então, o emagrecimento é de dentro para fora. Pensa assim, primeiro eu vou ter que arrumar a casa, eu vou ter que melhorar a função bioquímica dela, para depois melhorar a barriga, o abdômen, para depois ela secar. Então, é por isso que a gente brinca aqui, de dentro para fora você vai emagrecendo. Quando o seu corpo está funcionando bem, você pensa em estética, mas o primeiro ponto é pensar em saúde. Também motiva a pessoa, porque ela começa a se sentir melhor, ela tem mais energia para fazer as coisas, ela está mais motivada a fazer um passo além, né? E na parte prática, quem é sedentário é mais difícil seguir uma dieta. E a gente vê isso na prática. Isso não precisa ser sedentário. Por exemplo, a pessoa chega no consultório e fala assim, eu não treino. Se ela treina,
para mim, como Nutri, é melhor organizar a dieta dela, porque ela tá treinando e ela percebe que a dieta faz uma Ô, interferência. Filipão, mas pro afegão médio que treina, É, o dia que você não treina, a vontade de comer porcaria é inversamente proporcional. exato. Aí vem a questão do exercício físico te segurar a ansiedade. Pode ser. Pode Acontece. ser, não, é isso. Não, é isso. Porque quando você não treina, aí dá aquela vontade de comer comida calórica, Sim, que nem sim. você falou. É. Porque o exercício ele é ansiolítico. O músculo esquelético ele libera miocinas, que são hormônios que melhoram a sua capacidade cognitiva e te deixam mais calmo. Então não é uma questão que a pessoa tem problema, é natural do ser humano ter essa vontade. Por exemplo, eu fico pé da vida quando eu perco o treino. Porque eu já sou viciado em treino. Eu treinei minha vida inteira. Então eu sei que se eu não for treinar, eu realmente não posso ficar passando muito na cozinha, porque eu vou meio que compensar o estresse do treino pelo prazer da comida. É normal. Então eu ensino pra galera que nos dias que você não treina, a dieta teoricamente não é tão igual quanto no dia que você treina. Então tem essa mudança na verdade. Então a gente tenta estimular a pessoa a ser fisicamente ativa por esses motivos psicológicos, de gasto calórico e de não comer tanto. Então tem esse lado também. E a parte do exercício físico, ele tem efeitos na massa magra, ele tem efeitos na massa óssea e tem muito tratamento com ansiedade e depressão que com a medicação mais o exercício, a eficácia do tratamento é melhor. E a tendência da pessoa que está se exercitando e está comendo direito é parar de tomar remédio. Ela diminui a necessidade do remédio, É. porque o exercício é um remédio, se a gente for pensar. Né? Conhece o psiquiatra Fernando Fernandes? Já ouvi falar dele já. Esteve aqui com a gente já também. Legal. É um cara legal para se conversar. Boa. Inclusive ele é faixa preta de jiu-jitsu. Aí já é do tatame já. Baterista, Boa, gente massa. boníssimo. Então ele fala que o remédio número 0 é exercício, atividade física e alimentação. Sim. E a alimentação é gatilho para gerar depressão. Sim, porque existe uma mudança em neurotransmissores do sistema nervoso central que até o envelhecimento da célula neural ele pode ser diminuído pelo exercício. Chama BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, o exercício físico estimula seu sistema nervoso central. Ele renova a sua célula do sistema nervoso central. O exercício físico te regula o ciclo circadiano. Então, tem alguns pilares básicos. Sono, dieta, treino, sol, que regula o ciclo circadiano, e intestino. Em São Paulo, Entendeu? o pessoal não toma sol. Então, a ideia é, se você tem um sono desregulado, um intestino desregulado, é sedentário e não tem uma dieta, você vai viver menos. Isso é fato. Então, arrumar a casa da pessoa, né? Arrumar a vida dela, que é o modo de viver, não é só questão dietética, é esses pontos importantes que a gente tenta melhorar na vida dela. Porque se a pessoa não dorme bem, ela vai ter mais vontade de comer porcaria no dia seguinte. Fato. A glicemia oscila quando você dorme mal. E aquelas pessoas que têm o hábito e gostam de comer à noite? Comem direito durante o dia Sim. e de noite vão para a cozinha e querem ter aquele momento de prazer, né? Cara, cientificamente falando, não é tão interessante você ter um valor calórico tão grande à noite específico. A taxa metabólica do corpo é diferente à noite do que comparado com a de manhã. Então, comer mais ao longo do dia é mais saudável do que comer mais à noite. Primeiro ponto. Então, comidas muito calóricas à noite fazem com que você tenha uma mudança na insulina basal à noite e na madrugada. E interfere no sono. Interfere no sono. Então, a chance de dormir mal é porque você comeu muito à noite. Isso. E aí, com a comida gostosa, normalmente vem álcool junto, que piora teu sono também. O álcool... A pessoa, não, eu durmo bem. Não, você não dorme bem, você desliga. O álcool desliga teu sistema nervoso. Entendeu? E aquele lance de que uma taça de vinho por dia faz bem, já caiu por terra. Já cai um pouco por terra, porque o efeito do resveratrol você consegue por via suplemento ou via uva, mas a questão do álcool é porque tem uma dose, não posso dizer dose de segurança, mas o que pode não prejudicar seria 30 gramas de etanol ao dia. Isso dá uma taça de vinho. Entende? E assim, não posso falar que é saudável porque tem a toxicidade do álcool no fígado, né? E a pessoa não vai ficar só na taça. Entendeu? Então tem questões pontuais que antigamente se achava que era benéfico, mas no contexto da vida da pessoa pode ser maléfico, na verdade, é a somatória de tudo errado, né? Então comer à noite é um hábito, mas cientificamente falando não é tão correto em parte saudável, na verdade. Tira uma dúvida para mim. Eu vejo muitos nutricionistas
tirando uma média do gasto calórico das pessoas. Tá. Mas as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais agitadas, são mais aceleradas, outras Sim. mais devagar. Consequentemente, elas têm gastos calóricos diferentes. Sim. O Nutri, quando ele não tem o aparelho que eu falei, que é o calorímetro, ele tem que fazer estimativa por equações. Então a equação, ela tem alguns pontos que tem que ser considerado. Por exemplo, o seu peso corporal e a sua massa muscular te dá a taxa metabólica de repouso. Só que o segundo ponto é como que é a sua deambulação do dia. Você trabalha no escritório ou você é um lixeiro que fica o dia inteiro catando lixo? Você sobe escada ou você anda de carro? Então o fator atividade física é o segundo componente individual. Então tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos. E aí o terceiro ponto na somatória da equação é o gasto do exercício físico. Então vamos imaginar uma pessoa que quer perder peso. Se ela treina muito pouco, eu não vou ter tanto gasto calórico do exercício. Eu vou ter que fazer só o cálculo básico da taxa metabólica de repouso e o dia a dia dela ali. Então ela vai comer menos caloria porque ela não treina. Quando eu somo tudo e a pessoa é treinada, eu tenho que colocar tudo isso na equação. Então não tem como eu padronizar o cálculo para todo mundo igual. Mas é o que rola. Aí é o trabalho de cada um, né, Sérgio? Eu não consigo responder por todos, na verdade. Porque assim, a gente vê muitas pessoas que eu já vi, é cálculo da média, e vi muito influenciador falando sobre isso. Sim. E eu falo assim, pô, mas não tá certo. Justamente por isso que você falou. É. Né? Porque, pô, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um ritmo de vida, tem um treino diferente. Sim. Como é que você vai mensurar uma média? Por isso que essas pessoas que fazem essa média, os pacientes não ficam. Na verdade eu brinco que pros meus mentorados, né, pros nutricionistas que eu ensino a fazer dieta, eu não quero que o Nutri seja o Nutri de uma consulta só. Nutri de uma consulta só é aquele cara que queima a largada, faz uma dieta torta, a pessoa tenta fazer e nunca mais volta. Então eu tenho que ver o paciente, tem estratégia no consultório que eu vejo ele é por mês, ou eu vejo a cada 60 dias. E a questão é, a dieta, ela pode ser dinâmica ao longo desse tempo, mas eu tenho que manter a pessoa na dieta para que o corpo mude. Então a ideia é, eu acerto um valor calórico, que aquilo vai ser uma média ao longo do período. Não precisa fazer grandes mudanças drásticas. A dificuldade é fazer a pessoa seguir, na verdade. Não é fazer uma dieta que não seja possível de fazer. Então o cálculo, é difícil falar dados numéricos, mas uma dieta de restrição calórica, em média, é de 20 a 25 calorias por quilo de peso. Então, é uma média, né? Então, se o Nutri consegue fazer a pessoa comer de 20 a 25 calorias por quilo de peso, um homem de 2.000 a 2.400 calorias pesando 100 quilos em média, por exemplo, se ele fizer a dieta de 2.400 calorias por um tempo de 90 dias, ele perde peso. Porque para ele chegar em 100 quilos, ele come muito mais do que 2.400 calorias. Ou quem treina muito também. Exato. Aliás, se quer comer muito, treina muito. Não, um triatleta chega a 3.000, 3.500 calorias fácil. Entendeu? Um dia normal. Normal, treinando 2 blocos no treino. Um longão. Longão é muito mais. 4, 5. Então, dependendo, o atleta de 70 quilos, um triatleta, se eu colocar 50 calorias por quilo, ele come 3.000 calorias base. Como é que faz? Agora puxando a sardinha pro nosso lado aqui. A minha grande dúvida sempre foi o seguinte: no Ironman, eu gastava entre 8 e 10 mil calorias. Tá. Só que você não tem como repor isso. Não. Assim, você tem que fazer uma dieta base de 3.000, só que eu tenho que contabilizar o que você consegue tomar de carboidrato intratreino, que é ele que vai repondo em média a média calórica. Hoje eu cheguei a tomar 21, quase uma caixa de gel, 21 géis. Só não comi mais porque não ia. É porque o triatlon é uma situação diferente à prova, né? Mas o treinamento, por exemplo, a gente consegue fazer uma média calórica do seu bloco de treino. Então, 500 calorias de manhã, 500 calorias à noite. Você gasta 1.000. Então, se a base sua é 3.000, eu tenho que colocar 4.000 para suprir isso. Olha que maravilha. Aí entra uma pizza também? Entra uma pizza. Pô, o Phelps matava 7.000 calorias em 3 refeições, entendeu? Isso é o sonho de qualquer glutão. Né? Mas assim, treino que treina, piscina gelada. Então, tem vários fatores que levam o cara a poder comer isso. Então, a questão de que você falou, a pessoa tem que merecer comer uma dieta mais calórica pelo gasto que ela tem, na verdade. E tem os abençoados que tem um metabolismo rápido mesmo. Então, o cara tem que comer porque é o cara magro que tem que comer porque... Mas geralmente esses caras estão no triatlo. Porque eles são muito acelerados. Palito, né? Não, o cara é muito acelerado. Sim. E o triatlo tá cheio de cara que Sim. se não fizesse triatlo, perdia o réu primário.
Você tem paciência, né? Concordo. Não é? O cara é CEO da empresa, se ele não treinar, ele mata um, né? Exato, cara. É só cara que é sangue nos olhos. E tem vários casos que eles foram pro triatlo com recomendação médica. Sim, sim. Porque o cara tem vários ex-obesos. TDAH. TDAH é o que mais tem. É o que mais tem, né? Meu professor, quando eu comecei, meu treinador, quando eu comecei, pô, esse é o máximo do TDAH. Você tá falando com ele, já tá falando com outro, não sei o quê. O Marcos Paulo, né? Marcos gente Paulo. boa pra caramba, mas louco. Isso eu posso falar porque eu falei pra ele, não é que eu sou muito louco. Cara. Do bem. Cara super competente, mas... Então, assim, eu vejo muito isso, pessoal. Enfiava o pé na jaca na bebida, drogas. Isso é o perfil do triatleta. O cara tem que dar uma limpada na dieta, ele pode comer umas coisas, mas assim, o valor calórico, quando você traduz em comida de verdade, é muita comida. Então, cara, 300, 400 gramas de macarrão, suco de uva para bater um carboidrato do dia. Então, suplementação pré, intra e pós, tem várias coisas que tem que ser colocadas. Então, é uma matemática um pouco mais complexa. Mas é a ideia de, por exemplo, mesmo um bodybuilder que a gente tá falando em off, ele chega a 7 ou 8 mil calorias, enquanto um triatleta também chega a 7 ou 8 mil calorias, dependendo do valor calórico que ele tem que comer, na verdade, né? E já que a gente tá falando de bodybuilding, vamos entrar nas partes das drogas. Vamos começar pelo que é moda hoje em dia, né? Que são os Ozempic da vida. Ozempic, Mounjaro. E tem agora, tá para chegar mais um que é mais poderoso. A retrotida. E tem um monte de gente tomando isso por conta. Sim. E, tipo assim, é meio que suicídio isso, porque você vai perder massa muscular, se você não tiver acompanhamento, você deixa de ingerir muitos vitaminas, proteínas, você perde muito nessa... Sim. O profissional de saúde tem que entender que, assim, os análogos de GLP, eles vieram numa evolução, né? Então, a gente tem agora o Mounjaro, que é o mais evoluído, mas tinha o Ozempic, teve outros fármacos no começo também que tinham efeito. Então, o análogo de GLP é uma ótima ferramenta para obesidade e para diabetes tipo 2. Então, ele realmente tem efeitos de saciedade, tem efeitos de controle de insulina, tem efeitos de controle de fome. Só que quando a pessoa usa o fármaco sem mudar o estilo de vida, sem mudar a dieta e não treino, ela perde peso de forma errada, que é a massa muscular. Então a saúde realmente vai embora. O Nutri, que trabalha em paralelo com o médico, se a pessoa... Muitos pacientes meus usam Mounjaro. Então a minha preocupação é o quê? É meio que organizar uma dieta porque o cara consiga cumprir aquela dieta usando o fármaco. Porque ele tira realmente a fome. Então a oferta de proteína é um macronutriente muito importante e eu tenho que manter essa proteína ao longo do dia para ele perder peso e manter massa muscular. Então, por exemplo, a parte da manhã, que é difícil ele comer a parte da tarde, ao invés de eu dar ovo para ele ou dar um frango desfiado à tarde, a proteína do soro do leite é uma estratégia que ele pode usar, whey, no caso. Comer proteína em todas as refeições é uma estratégia. Ser fisicamente ativo, fazer musculação é muito importante para quem está usando isso. Então, é uma farmacologia que ajuda muito na obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, crônica. O obeso, ele sempre vai ser obeso na questão metabólica dele. Então, o fármaco ajuda muito. Só que o jeito que as pessoas estão usando é de forma errada. Por isso que o Nutri e o médico tem que saber dosar essa questão, né? Porque tem o começo, o meio e tem o fim, né? Sim, sim. Então a pessoa nesse processo de usar o Ozempic, o Mounjaro, esses tipos de redução de peso, eu tenho uma opinião que assim, o medicamento é importante para tirar uma pessoa da crise. Isso. Mas a pessoa não pode ser dependente disso. Eu já vi pessoas dependentes disso. O que a gente vê é que um primeiro passo da obesidade é a pessoa conseguir cumprir uma dieta e o fármaco ajuda. Então, até fala que o Mounjaro é a droga da disciplina, que o cara consegue fazer a dieta e ele não fica comendo toda hora. Ele tira aquela vontade de comer açúcar, ele tira a vontade de beliscamento. Só que assim, é um cabresto que é usado por um período e a pessoa já tem que entender que ele vai desmamar aquilo para não usar mais. O Surmon 4 é um trabalho científico que foi feito, viu-se que a pessoa, enquanto estava usando o fármaco, ela teve uma perda de peso. Só que depois de um ano sem o fármaco, eles voltaram a ganhar peso de novo. Então já mostra que a pessoa, enquanto está usando o fármaco, ela já tem que se preparar no meio ambiente de vida dela para fazer uma dieta, para fazer um treinamento, para quando ela parar de usar o fármaco, ela não reganhe peso. Ela tem que mudar a mente dela. Exato. Tem que reprogramar a mente. É isso. Porque a pessoa obesa
É um problema biológico do corpo, da composição do corpo, É multifatorial, é parte tem psicológica, a parte psicológica, mas tem a parte também genética. Sim, que sim. ela... 70% da obesidade é genético, né? Só que o comportamento humano tem a questão da mudança do hábito alimentar. Então, um obeso, para ele chegar a 130, 140 quilos, ele veio comendo mal por muito tempo. E isso muda a circuitaria cerebral dele. Então, eu não consigo mudar ele de uma hora para outra. Por isso Quanto tempo demora um processo desse? Dá para mensurar? Cara, a gente tem sucessos de perda de peso de 2 a 3 anos. É um caminho... É tortuoso, é longo. Não é todo mundo que consegue, na verdade. Porque também, se o cara ficou 30, 40, 50 anos comendo errado, Exato. se o cara conseguir mudar em 3... Sim. Eu tenho o meu principal case de sucesso é o Marcos, né? O Marcos e Bernardo, que é um parceiro meu. Ele chegou na clínica com 138 quilos. E em 2 anos a gente conseguiu fazer ele ter 40 quilos. Só que assim, virou marmiteiro, treina todo dia, mudou os hábitos do final de semana, não bebe, não fuma. Então foi, sabe, a gente foi construindo o hábito dele ao longo de 2 anos. O que acontece com as pessoas se ele usa o Mounjaro, ou o Ozempic, ou Retratutida, que seja, no período que está sendo usado, vai perder peso. Só que, cara, parou de usar, a pessoa volta a ganhar peso de novo. Você está freando o carro pelo velocímetro. Exato, é um cabresto de cavalo. Tirou o cabresto, o cavalo vai embora, entendeu? E mais disparado ainda. Pior. E assim, quando a gente vê o fator de sucesso da obesidade que a gente vê no trabalho científico é a pessoa perder peso e não voltar a ganhar peso. Esse é o mais difícil. É o mais difícil. Se ela não voltar a ganhar o mesmo peso em 2 anos, sucesso. Mas não é o que acontece com a maioria. Porque também não tem essa informação. Eu não vejo as pessoas divulgando Sim, isso. falta isso, na verdade. Né? Não é tipo assim, ó, você quer perder peso? É um caminho que você vai demorar X tempo, é um Sim. acompanhamento que você vai ter. Sim. Porque você vê, de novo, né, aquelas dietas, aquelas coisas que... os protocolos que você vai ter uma solução rápida. Mas aí, Sérgio, o que acontece? Falta a união de informação do médico com o nutricionista. Porque quem tá com a caneta na mão de prescrever o fármaco é o médico. Então, dependendo do tipo de médico, tem médicos muito bons em São Paulo que eu trabalho, que eu sei que o cara vai usar o período do Mounjaro e vai parar. Agora tem médico que quer prender a pessoa no ganho dele. Que eu chamo da mercantilização da saúde. Exato. É o cara do mocassim sem meia, com o cinto da Louis Vuitton, que quer pagar a Range Rover dele, e ele só tá pensando em grana, não tá pensando no paciente, entendeu? Tem muito psiquiatra com esse perfil. É complicado, cara. Outro dia veio uma psiquiatra aqui, a Ana Luísa, e a gente falou sobre isso. É difícil, entendeu? Então, o cara pensa mais na grana do que no paciente. Eu, como Nutri, como eu não prescrevo fármaco, eu prescrevo só suplemento e alimento, eu vou na raça com o paciente. Tipo, é desse jeito, a gente consegue ter resultado. Só que quando tem um médico parceiro que prescreve o fármaco de forma correta, é bem mais fácil. O ideal seria não usar o fármaco. Usar de uma forma organizada, mas já pensando em não usar lá na frente. Já avisando, para tirar a pessoa da exato. crise mesmo, por um tempo limitado, Isso. um auxílio, perdeu, não uma muleta. Perdeu 10, 12 quilos, ótimo. Só que esses hábitos de vida que você teve enquanto você usou o fármaco terão que ser mantidos depois. E prestar mais atenção ainda, porque quando você tira o fármaco, como ele tem um efeito na saciedade, a pessoa volta a ter fome de novo. Então por isso que a dieta é importante, aprender a comer coisas com saciedade, fibra, proteína, não sentir fome ao longo do dia, não arrebentar da tarde para a noite. Então eu como Nutri eu vou meio que ensinando ela, porque ó, quando eu tirar o fármaco vai vir fome. Então vamos fazer uma dieta organizada agora para você perceber isso. Porque a obesidade é uma doença. É, multifatorial. Precisa ter o acompanhamento. Total, não dá para, não tem obeso que vai se curar, ele sempre vai ser obeso na parte, vamos dizer, genética dele. Posso dizer que a obesidade é uma doença crônica? É multifatorial e crônica. Multifatorial e crônica. E vai piorando ao longo do tempo porque o tecido adiposo, a gordura corporal, é ela que inflama a pessoa. Então, quanto mais peso a pessoa vai ganhando, mais inflamada ela fica. Vai Isso, afetando todo o resto da saúde da pessoa. pâncreas, fígado, sistema nervoso central, músculo. Então, a gente brinca no laboratório, no ICB da USP, a gente brinca que é melhor não ser obeso do que tratar um obeso. Porque quando ganha gordura corporal, o caminho de regredir é muito pior. Entendeu? E que muitos, principalmente na mídia, né? Fala que, não, porque eu não tenho problema de saúde. Não tem problema de saúde hoje.
Mas em médio e longo prazo, muito provavelmente vai ter. O último paper de obesidade de classificação é obesidade pré-clínica e clínica. O que significa isso? Por exemplo, meu pai italianão lá em Piracicaba, ele é obeso, mas não tem problema nenhum com dislipidemia, resistência periférica, ele só tem gordura. Então é obesidade pré-clínica. A obesidade clínica, de fato, é quando a pessoa tem gordura e tem prejuízo metabólico. Glicose está alta, insulina está alta, o fígado está cheio de gordura, o colesterol está alto. Aí é a obesidade que é o perigoso. E tem pressão arterial, tem obesidade sarcopênica, que o cara perde massa magra e fica obeso. Queda hormonal nos homens, o cara tem uma andropausa pela obesidade, que é a queda de testosterona. Então são vários fatores, cara. Quer dizer, um obeso, uma pessoa que sofre de obesidade, não ter problema de saúde, é mais exceção que regra. É mais exceção que regra. Então você não pode tomar... Não. Né, A grande maioria tem obesidade e problema metabólico. E seria raro uma pessoa que tem obesidade não ter problema de saúde durante o longo da vida. São poucos, que só tem uma gordura ali um pouco mais avantajada, mas não tem prejuízo metabólico. E para quem tá, agora vamos falar na realidade nua e crua dos personagens e hormônios, influenciadores que estão Sim. receitando, entre aspas, né, hormônio à torta e à direita na internet. Sim. E aí depois no final botar esse um conteúdo meramente informativo. Cara, o que acontece é assim, o esporte fisiculturismo no Brasil ele começou a aumentar desde 2013. Eu fui coordenador do Arnold Conference, que foi o primeiro congresso no Brasil sobre fisiculturismo. E desde lá, então, você vê um aumento do número de atletas, número de informação e o uso de fármaco off-label, tipo underground. Então, hoje em dia, tem muito influenciador ou até mesmo pessoas que geram conteúdo na internet que tem uma ligação com algum tipo de laboratório, por exemplo. Que está virando a grande maioria. Assim, teoricamente, o médico, o sério, ele não vai prescrever hormônio por fins estéticos. Ele vai prescrever hormônio para... É proibido, inclusive. Pelo Conselho de Medicina, é por questão metabólica mesmo. Então, o médico vai soltar ali uma durateston, uma deposteron, se o cara realmente precisar, quando a testo dele está no dedão do pé. Mas ele não vai prescrever isso por questões estéticas. Então, o fisiculturismo, como a gente sabe que é um esporte que se faz o uso, que é normal, porque faz parte do esporte, a questão é que o cara sabe que vai ter um prejuízo metabólico usando o hormônio. E aí, ele não tem essa questão de saúde, é mais esporte e performance. Tudo que é supranatural vai causar danos à saúde. Por exemplo, eu com 45 anos de idade, eu me meti nessa de competir. Então eu já sabia que eu ia fazer todo um exame de sangue ao longo de todo o período para saber se os hormônios tinham um prejuízo metabólico em mim em relação ao que eu vou subir no palco. Isso é caso pensado. Agora o problema é o cara que não treina direito, não come direito, enxuga uma garrafa de vodka no final de semana, ele querer fazer a mesma coisa que o atleta faz. Que é o que acontece, infelizmente. Que é a grande maioria. A grande maioria. Se empolga, pega uma receita de um influenciador aí, mal e porcamente, vou tomar tal droga, porque fulano falou. Os de entrada é oxandrolona, estanozolol, que é via oral, que o cara não precisa fazer a injeção. Só que esses têm um efeito muito mais prejudicial no fígado. Então, se o cara não come bem, o cara mata muita gordura saturada na dieta, bebe muito álcool e usa oxandrolona e estanozolol, ele vai piorar muito o LDL dele, o HDL vai cair, vai despencar. E assim, o problema é que existe uma mudança do eixo hormonal. Se pega um cara de 30 anos e ele começa a usar hormônio intramuscular ou oral, e a mulher dele quer ter filho, ele vai ter que pensar nisso, porque o hormônio pode prejudicar a questão vamos dizer, da paternidade dele. Então, isso não é falado pelos médicos às vezes. Tem que fazer a TPC depois, mas será que volta? Porque a chance de voltar, dependendo da durabilidade do uso, cada vez menor. Da quantidade do tempo que ele usou, entendeu? Se ele usou muito hormônio intramuscular, deposteron ou durateston, o eixo dele fecha. Ele vai ter que fazer um tratamento pós-ciclo para voltar ao eixo normal. E volta? A espermatogênese dele, aí que tá, né? Não é uma roleta russa. Não é uma roleta russa. Como nutricionista, eu acompanho os médicos fazendo isso, mas assim... Tem cara que volta, tem cara que não volta. Tem cara que tem que congelar o esperma porque fez o uso de hormônio e não consegue voltar ao eixo de novo. Então são vários problemas associados. O cara tem que ele tem que ter noção dos riscos, colocar na balança se vale ou se não vale a pena usar, na verdade. Porque todo medicamento é uma análise de risco, né? Sim, sim. E no esporte, no fisiculturismo,
para ter o efeito corporal, é tudo suprafisiológico. E não é pouco, né? Não. Então, assim, um homem que está com um testo de 200 nanogramas, se ele fizer um tratamento com pomada que eu fazia antes, a testo dele pode chegar a 800 nanogramas. Então, ele teoricamente não precisa usar muita coisa para nivelar o nível hormonal, para regularizar. Agora, o efeito estético é suprafisiológico. Então, o cara usa 2 Durateston por semana, 3 Durateston por semana, que o nível vai para 4, 5 mil de testosterona no sangue. Então, é suprafisiológico. É uma outra brincadeira. Entendeu? Isso deve dar um problema sério. Aí se o cara tem problema de próstata, se o cara tem problema de fígado, se o cara tem problema de pâncreas. Então é uma amálgama, uma mistura. Então o cara usa testo, GH e peptídeo, insulina. Então o atleta fisiculturismo é outra parada, é outro mundo. Não dá para se comparar com relação a uma pessoa normal. É isso que eu falo pra galera. Eu vi acho que o Rodrigo Góes que fala isso. Que o fisiculturista ele é tão aficionado pelo esporte que ele dá até a própria vida. É uma guerra química, né, cara? Por exemplo, para subir no palco, é uma utopia eu com 45 anos de idade subir natural. Eu ia subir sem condição nenhuma. Então eu já fazia uso de pomada antes com 40 anos de idade. E a partir do momento que eu decidi competir, eu vi todo o processo que eu tinha que fazer até chegar na competição. Então foi de caso pensado. Faço os exames até hoje, estamos regularizando, só que a quantidade de hormônio que se usa é infinitamente maior do que o médico prescreve para regularizar o eixo de uma pessoa. E os influencers não têm noção nenhuma de como a pessoa vive, de como está a bioquímica da pessoa. Ele só quer vender o negócio pelo arrasta para cima, entendeu? Exato. Esse que é o problema. Então, ter responsabilidade em informar a pessoa de que, ó, funciona desse jeito. Você tem que colocar isso na balança e ver se para você compensa no seu estilo de vida. Se você não consegue manter uma dieta mínima no final de semana, se você não consegue treinar pelo menos 5 vezes por semana, se você não parou de beber, por que você vai usar um hormônio? Então, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Se você não vai competir, o porquê usar um hormônio só por questão estética? Esse é o ponto, né? Se a pessoa não vai competir, não vai entrar nesse mundo, não tem necessidade. Porque só a parte estética... E pior que assim, você é atleta, assim, o ápice do teu físico dura pouco tempo. Sim, sim. E depois você tem que dar uma parada. Quer dizer, um atleta ele não consegue manter aquele físico estético, instagramável, por muito tempo. Não, o fisiculturismo você tem... Basicamente são 3 fases, né, para um atleta. Ele fica em off-season num período, que é o bulking, que ele faz um consumo grande de calorias para bater nos pontos fracos e aumentar a massa magra o quanto ele consegue. Aí ele tem uma competição, então ele faz o pré-contest, que seria um período que ele começa a tirar a caloria, muda os hormônios, começa a fazer mais cardiovascular. E aí tem a peak week, que é a última semana que mexe com sódio, mexe com água. Que aí é uma tortura aqui. Aí eu fiquei sem carboidrato uns 2 meses, assim, em 3 refeições. Eu fazia 1 hora de cardio por dia, escada. Eu tinha que treinar 2 horas de musculação por dia. Então a pessoa tem que organizar a vida dela para competir, na verdade. Não é tão fácil. Não é saudável. Né? Não. Atleta de performance nunca é saudável, seja qual modalidade for. A estética do palco, você perde em 1 semana aquele corpo. Então é só para aquele momento. Você tem aquele final de semana com aquela definição extrema, com veia para tudo quanto é lado, com 3% de gordura corporal, desidratado, porque a situação do palco precisa daquilo. Só que depois você faz uma dieta reversa, você começa a comer mais, você tira os hormônios, faz os exames. Então são períodos. Os atletas trabalham com períodos de dieta. Filipe, para gente caminhar para o final do bate-papo, por mim, Não, ficaríamos aqui, né? A gente volta. Principalmente em off com a câmera desligada, então. E os peptídeos, que agora estão virando uma febre, principalmente nos Estados Unidos, não sei se já chegaram aqui no Brasil, estão chegando. Sim. O que são? Fazem mal? Ou não tem estudos ainda? Porque lá nos Estados Unidos ainda feito para uso animal e para testes, né? E os humanos estão usando. A grande maioria dos peptídeos você não tem trabalhos em seres humanos. Você tem mais trabalhos in vitro e in vivo. E como o fisiculturista é um laboratório ambulante, eles vão testando doses. Basicamente, tem peptídeos para melhora de articulação, tem peptídeos que têm um efeito parecido com GH, tem peptídeos, por exemplo, os análogos de ALP são peptídeos também, são pequenos fragmentos de proteína.
Só que na grande base não se sabe exatamente dose, não se tem trabalho científico longitudinal e é meio que um laboratório tipo de tentativa e erro, na verdade. Uma roleta russa mais avançada, então. Sim, são fragmentos de proteínas que têm efeitos similares aos hormônios análogos de testosterona e colesterol, mas assim, em relação à literatura, você não tem trabalho científico aplicando isso em seres humanos para saber uma dose e resposta e os efeitos que podem causar isso. Então, e outra, mercado negro, né? Você não tem isso vendendo em farmácia, na verdade. E já chegou aqui no Brasil? Chega, o pessoal consegue importar, você tem vários sites que você compra lá fora. Cara, eu não entendo isso. Você colocar no seu corpo uma substância que não tem o mínimo de retorno, de background, que você não sabe o que vai acontecer contigo. Sim, Só na tem a verdade. promessa de que vai fazer milagre, porque é o santo graal hoje em dia. O que acontece como o fisiculturista, ele sempre vai testar as coisas nele, o pessoal sempre tenta copiar o que o atleta está fazendo. Só que aquilo que eu falei, o atleta, ele tem um estilo de vida, ele vive aquilo e está disposto a pagar o preço, normal. Só que os efeitos hormonais ou dos peptídeos, em pessoas que não têm uma vida, como eu falei, regrada, ou que não vivem essa vida, não tem sentido fazer uso, né? Não tem o porquê fazer uso, na verdade. Porque tá, assim, o que é muito divulgado é que não faz mal. Não, todo fragmento de peptídeo tem algum efeito fisiológico e efeito colateral. Desde os hormônios, você vê o pessoal falando com uma naturalidade, até o próprio Monjaro e o Ozempic, que não tem efeito colateral, não tem problema. Mas parece que já tem estudos que mostram que tem sim problema. Sim, algumas pessoas com problema ocular, algumas pessoas com problema pancreático. Então, basicamente, para a galera entender, o hormônio testosterona, ele é base de colesterol, base de gordura. Então, você injeta isso intramuscular. Hormônios peptídicos, GH, insulina, né? Ou, no caso dos fármacos análogos de GLP, são proteínas de pequeno peso molecular que têm efeitos similares aos hormônios. Só que esses mais, tipo frag, o ipamorelin, ou outros peptídeos mais anabólicos ou imitadores de GH, na literatura científica com seres humanos você não encontra trabalho científico. Então é meio que laboratório, em animal, em célula, e aí eles vão mimetizando os efeitos nas pessoas. Agora quem usa mais são os atletas. E aí as pessoas tentam imitar isso e trazem de fora, ou conseguem de alguma forma fazer o uso. Mas de novo, vamos pensar assim na organização para finalizar. Primeiro, pensa, consigo fazer uma dieta de segunda a segunda? Consigo manter uma dieta organizada? Consigo ser fisicamente ativo pelo menos 4, 5 vezes por semana? Consigo ter hábitos saudáveis no final de semana sem álcool? Então, se você não consegue responder esses 3 pontos iniciais, não tem o porquê você tentar evoluir com hormônio, na verdade, né? E se responder esses pontos principais, não precisa do hormônio. Você já tem uma vida boa, já, né? Agora, basicamente, você já vai estar... Você já tem uma vida que já tem um efeito corporal em você. Agora, lógico, como a pessoa procura fins estéticos e ela já está fazendo o que ela está fazendo, ela sempre quer um a mais. Aí ela vai considerar o uso ou não de hormônio, só que sempre balizando os riscos, os prós e os contras, na verdade. Tem uma polêmica que dizem que não tem estudos, falam que tem, que as pessoas que têm histórico familiar de câncer ou que já tiveram câncer devem evitar os hormônios? É de praxe o médico, ele pede alguns marcadores de célula tumoral, né, nos exames para ver se a pessoa tem um histórico. Não é interessante fazer uso de nenhum tipo de hormônio se tem histórico de câncer na família. Dá para contar nas mãos, nos dedos de uma mão, quantos médicos pedem isso? Cara, os mais conceituados que trabalham realmente com a saúde do paciente, eles sempre pedem isso, na verdade, né? Agora, pontuar nome aqui, como São Paulo é muito grande e ao mesmo tempo muito pequeno, né? Tem uns famosos que a gente sabe que não pede, né? Não pede. CA199 são marcadores hormonais importantes, né? Então, eu trabalho com os médicos que, assim, se a mulher tem um problema de câncer de mama, não tem o porquê usar GH, por exemplo. Câncer de útero, não tem o porquê usar alguns hormônios, né? Então, Então, você que está pensando em usar, né? Que até o próprio Adam falou... Sim. Não tem como segurar a galera. Sim. Então, já que for usar, procura um profissional. Conversa com o Filipão.
Começa pela dieta primeiro. Sim, sim. E aí, se você quiser tomar, ele vai te orientar, vai te indicar as Tem, pessoas indicadas. Tem os coaches, médicos. tem médicos. Então, assim, acho que todo coach e todo médico vai sempre falar a mesma coisa. Se você não consegue fazer o básico bem feito, não tem o porquê fazer uso de análogos ou uso de hormônios. Porque os hormônios, eles ajudam, de fato ajudam, mas assim, a base sempre é sempre bem feita quando você pega um atleta de fisiculturismo. Ele é um robô fazendo dieta e é um robô treinando. E se a pessoa está fazendo tudo certo, o shape dela vai vir com o tempo, vai ser natural o shape dela. Acho que imputar esse hábito de vida na pessoa e mudar a vida dela do modo de viver, né, que é a dieta, já faz com que ela viva bem, né? Agora, parte estética realmente vai depender de cada um ou aonde quer chegar e o preço que quer se pagar para chegar nesse valor, né? Já vi muitas pessoas que querem resolver um problema de trauma ou de autoestima, começando pelo corpo, Sim. sem mudar a cabeça. Sim. E essa conta não vai fechar nunca. O corpo é a consequência do que você faz, ela não é o objetivo principal. Sim. Porque não é duradouro e não vai conseguir. Já vi pessoas fazendo cirurgias plásticas hiper caríssimas e que perderam a grana, porque voltou a ser o que era antes. Eu até brinco, né? Eu gosto muito da filosofia do estoicismo relacionado a o que você consegue controlar e o que você não controla. Então, metade da sua vida você controla e metade você não tem como controlar as variáveis. Então, o que está na tua mão é o que você bebe de água, é o que você coloca na boca de comida, é o que você consegue treinar, o que você não consegue pensar, a qualidade de sono. Então, o estoicismo nutricional, o estilo de vida, é o que vai fazer você mudar a parte tua cognitiva em paralelo ao teu corpo. Mas eu acho que o estar bem consigo mesmo fazendo isso é o mais importante. Isso não tem preço, né? Você curte o que você faz, você curte a sua vida, você não depende de droga nenhuma, você não precisa beber para ser feliz. Se você curte fazer dieta e treinar, você já está na frente de muita gente. Você tocou num ponto que é assim, nevrálgico. Você não precisar beber para ser feliz. Quantas pessoas hoje conseguem ficar num sábado à noite em casa? Sim. Sem beber, sem tomar droga, sem viver em euforia. Sim. Ter paz. Exato. Tipo, ser dono de você mesmo, né? Sim. Você não tem uma bengala ali, você consegue, tipo, estar bem com você mesmo. Tem gente que tem a família, por exemplo, a gente gosta de ler, a gente gosta de comer, tem a questão familiar, mas assim, o álcool ou outros tipos de fugas, na verdade, é o que fazem a pessoa ficar presa naquilo. E isso não vai levar a uma vida saudável, na verdade. Tem muita gente usando drogas, todo tipo de droga, porque está querendo esse caminho mais curto, porque precisa resolver o problema de autoestima, porque acha que isso vai ser a solução dos problemas. Sim. E vai ser apenas mais um problema que ela tem que resolver depois. Exatamente, cara, exatamente. Que vai ter efeitos colaterais, Sim. curto, médio e longo prazo. Quer dizer, não vale a pena você perder a saúde. Eu vejo muito assim, mesmo por mim também, eu acho que o exercício físico pode ser um escape para você não precisar usar droga. Entende? Tipo, você troca a dopamina e a serotonina de lugar e aí você consegue viver bem, se sentir bem, seu corpo responde. Aí você está treinando, você consegue fazer uma dieta. Aí quando você treina, faz uma dieta, você dorme melhor. Aí você tem outras partes da sua vida melhorando. Então fica um ciclo muito mais positivo, né? É sobre isso. É isso. Né? É você mudar a sua vida através dos seus hábitos. Exato. E não é você com um medicamento externo que você vai mudar a sua vida. Exato. Uma coisa é o cara, no teu caso, que você queria fazer, Sim. você sabia todo o processo. Sim. Então, é uma coisa. Outra coisa é você precisar disso porque você não está se sentindo bem, porque você está se comparando com pessoas da internet, de Instagram, Sim. e você acha que a solução da sua vida é você fazer esse uso abusivo de um monte de coisa. Sim. Não, ela vai continuar errada do mesmo jeito. Sim. E o vazio vai continuar o mesmo. Vai, né? o buraco tá lá ainda, não tem como. Não tem como. Filipão, brigadão pelo papo, cara. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Bem esclarecedor. Precisamos fazer um programa só de Mythbusters, só trazer os mitos aí. Pega os mitos aí, a gente vai fazer os busters. Vou pegar. Pega, a gente faz uma lista. A gente pode tomar uns puta processo, mas... Faz parte. Galera, vocês que assistiram, gostou, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram do Filipão, no YouTube também, né? Tem um canal no YouTube também. Então, procura lá, Felipe Donato, nutricionista também esportivo. Sim, Felipe no Donato. YouTube. E nos vemos amanhã,
Amanhã vamos falar de maratonas, corridas e marketing digital. Aqui eu também outro caso de soluções simples para problemas complexos. Exato, né? exato. Valeu, galera. Obrigado, Matheus. Valeu. Nos vemos amanhã.